estudando os milagres de Jesus. Estamos falando também de todo o contexto histórico, geográfico, as discussões de Jesus com os religiosos. Então você está tendo, na verdade, todo um resumo, mas detalhado, né? Então não é tão resumo assim, porque nós estamos tratando muito bem pontuado todas as situações que Jesus enfrentou. Então, nós estamos falando sobre o ministério de Jesus. Basicamente, nós vamos falar sobre todas as grandes realizações do nosso Senhor. Então, é uma aula muito rica, uma grande oportunidade de você entender melhor os evangelhos. A palavra de Deus tem 4 evangelhos: o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, de Lucas e de João. Os 3 primeiros são muito parecidos em algumas coisas. É claro que cada um desses apóstolos, cada um desses escritores, porque Lucas era só um escritor e companheiro do apóstolo Paulo, cada um deles tem um objetivo, cada um deles está falando com um público diferente. Então eles vão tratar das histórias de Jesus, de todos os seus das suas realizações, eles vão registrar com a linguagem adequada para o seu público. E nós falamos na aula passada sobre uma discussão entre Jesus e os religiosos, porque Jesus expulsou muitos demônios. Jesus ele trouxe muita libertação. Em breve nós vamos falar sobre a libertação de um gadareno, um homem de uma cidade que fica na região de Decápolis, que ele tinha uma legião de demônios. Imagine, milhares e milhares de demônios. Então Jesus, além de curar enfermos, purificar leprosos, ele também expulsou muitos demônios de pessoas que estavam atormentadas há anos. Então Jesus, antes de nós falarmos sobre um grande milagre, uma grande maravilha que vai realizar, que é acalmar a tempestade, ele vai demonstrar a autoridade que ele tem também como criador da natureza. Nós vamos falar como se encerra essa discussão que começamos na aula passada. Então, os religiosos acusaram de Jesus dele ser Belzebu. Belzebu era o maioral dos demônios, segundo a tradição judaica. Então eles falavam assim, você expulsa demônios porque você é a autoridade maior dos demônios. E aí Jesus fala, olha gente, numa boa, reino dividido não prospera, está meio bagunçado esse discurso de vocês. Como é que alguém vai atrapalhar uma obra que lhe pertence? É meio estranho o que vocês estão falando. E na verdade eles não queriam reconhecer que Jesus era o Filho de Deus, o verdadeiro Messias, como nós reconhecemos. Jesus então vai entrar numa discussão muito mais profunda, porque depois dele falar que ele não é Belzebu, em Mateus capítulo 12, que nós vamos ler, ele falar que aquele argumento dos judeus religiosos era um argumento furado, então eles vão tentar mais uma vez afrontar Jesus, e desta vez pedindo a ele um sinal. Vamos ler. Evangelho de Mateus capítulo 12, versículos 38 a 42. Então alguns escribas e fariseus replicaram, Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui esta que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Então, depois de Jesus dar aquela bela lição de moral sobre o argumento deles que ele era Belzebu, nós vemos aqui eles pedindo um sinal, porque Jesus já tinha realizado milagres e tudo mais, mas eles falam assim, então olha, se você é o verdadeiro Messias, dá algum sinal. Jesus não tinha que dar nenhum tipo de satisfação para religioso. Quem cresce, viveria o milagre. Então, a gente precisa entender muito bem essa linha. Jesus fala, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Você quer ter um milagre? Então você precisa crer. Então não existe a possibilidade de ver um sinal ou viver um milagre sem ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eles não criam. Então, se eles não tinham fé,
eles não viveriam um milagre e Jesus não precisava manifestar nenhum sinal, porque as pessoas ali já estavam vivendo milagres e eles não queriam crer. Então Jesus vai usar a própria palavra, como todas as outras vezes, para vencer aquela discussão. Ele vai usar as próprias escrituras, o conhecimento da palavra de Deus do Antigo Testamento, daqueles homens eruditos, para também pegá-los em seus argumentos. Então ele vai falar assim: eu não preciso dar nenhum sinal, porque Jonas já deu um sinal para vocês. E olha, Jesus pega um exemplo doloroso para os judeus, porque naquele momento na história de Jonas, Israel estava mergulhada em idolatria, e Deus enviou Jonas para pregar na capital de um grande império que estava nascendo, chamado Assíria. Então olha lá, Jesus estava falando o quê? Que um homem, um profeta do Antigo Testamento, pregou para estrangeiros e eles se converteram. Ó Jesus tocando aí na ferida. Vocês judeus estão me desprezando, mas os estrangeiros estão me recebendo. Jonas, da mesma forma, ele era um profeta em um momento em que Israel era idólatra e o rejeitava. Então, Deus o enviou para a cidade de Nínive. E ali em Nínive, ele vai pregar durante 40 dias e 120 mil homens e mulheres, enfim, 120 mil pessoas se convertem, entregam as suas vidas para a fé de Jonas, se arrependem dos pecados, se limpam de toda a sua injustiça. Então Jesus começa a tocar na ferida sobre a fé que o estrangeiro tinha nele, muito maior do que o próprio judeu religioso que não o aceitava como Messias. E mais, ele fala sobre o grande milagre, a grande maravilha que Jonas tinha vivido, porque Jonas, ele tinha desobedecido a Deus e ele voltou para o foco do seu chamado, que era ir para a cidade de Nínive, em vez de ir para a Espanha, dentro de um peixe. E durante quanto tempo? 3 dias e 3 noites. Essa é uma alusão à ressurreição. O tempo em que Jesus ficaria morto e ressuscitaria. Então Jesus estava falando o quê? Aqui está aquele que vai viver exatamente uma transformação, uma verdadeira ressurreição. E Jonas estava na condição de morto, porque ele estava muito distante do seu chamado. Mas Jesus, ele definitivamente morre, ele vai ressuscitar para trazer o perdão de todos os pecados. E ele vai até o Hades, ele vai até o mundo dos mortos, para o quê? Para salvar as almas que estavam perdidas e assoladas. Então é impressionante esse detalhe. Ele fala sobre o quê? Que os ninivitas que aceitaram a pregação de Jonas, como todos os outros estrangeiros que vão se converter, vão julgar os judeus religiosos que não se converteram. Como também vão julgar todos aqueles que rejeitaram a Jesus. Todos tiveram oportunidade, mas muitos rejeitaram. E esses rejeitados serão julgados. Ponto. Então Jesus fala o quê? Eu vou pagar um preço por vocês na ressurreição, agora vocês vão desprezar isso. Então aqueles que me aceitaram, estes vão julgar todos vocês. E não só aqueles ímpios cidadãos de Nínive, ou de Sodoma, ou de qualquer outro lugar, que poderiam ter acesso a Jesus, porque Jesus foi saquear o mundo dos mortos. Jesus foi pregar para espíritos que estavam cativos. Então também, reis pagãos vão se converter, como ele dá o exemplo da rainha do sul, que foi ouvir a palavra de Salomão, que foi entregar ofertas ao rei Salomão e ouvir o conhecimento que não era um conhecimento da natureza humana, mas a sabedoria que Deus deu a Salomão. Olha, leia Provérbios e leia Eclesiastes. O que você acha que Salomão falou para aquela rainha do sul? Que a sabedoria só tem uma fonte, que a sabedoria vem de Deus, não tem outro caminho. Então aquela mulher foi ministrada sobre o Deus de Israel.
E ela ficou maravilhada com o conhecimento de Salomão, porque ele tinha o conhecimento daquele que criou os céus e a terra. Então aqui, Jesus vai selar esse argumento, falando exatamente sobre a condição daquele que se desvia, daquele que recebe por um momento a palavra, abre mão da palavra e se torna em uma condição muitas vezes pior do que originalmente antes da palavra. Vamos ler então o argumento final em Mateus capítulo 12, versículo 43. Evangelho de Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Então, através desta história, uma história que nós chamamos de parábola, em que Jesus ele usa alguns conceitos da própria tradição judaica para explicar como se comporta o mundo espiritual. Então ele fala, por exemplo, sobre deserto. Para a tradição judaica, o deserto era um lugar de demônios, porque era um lugar de ausência de vida. Então, eles também vão falar, por exemplo, sobre o número 7, que é um número forte. Então ele fala que a condição, ela não é que é 7 vezes, não é um número exato, mas que a condição era severamente muito pior. Então aqui, Jesus está falando, vocês tiveram contato com a palavra, vocês tinham tudo para dar certo, mas a condição de vocês vai ser muito pior do que a que antes de vocês ouvirem a palavra. Isso também vale para aquele que se desvia, porque aquele que se desviou, ele teve um contato com Deus, ele teve o conhecimento da palavra, mas conscientemente ele abriu mão, e Satanás vai atormentá-lo muito mais, porque Satanás sabe do conhecimento prévio que ele tem de Deus, e que Satanás quer com todas as forças conduzi-lo ao inferno com ele, porque Satanás odeia o homem. Então a condição amarrada é muito maior, é muito mais forte a ação de Satanás. Então é muito importante nós entendermos aqui como Jesus vai se relacionar com os religiosos para tentar abrir o entendimento deles através das Escrituras, de que a reação preconceituosa e a rejeição que eles têm a Cristo vai conduzi-los diretamente ao inferno, diretamente à morte eterna. E naquele momento, mais do que isso, pessoas muito importantes para Jesus também estavam o rejeitando. Quem eram essas pessoas? Vamos continuar lendo o capítulo. Evangelho de Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, irmã e mãe. Vamos lá, Bispo G, nós vemos aqui Jesus numa situação um pouco estranha. Alguns poderiam falar assim, mas que absurdo. Jesus não quer receber a sua família, mas a palavra não fala que tem que honrar o pai e a mãe, não é? E aí, Bispo G, por que Jesus teve essa reação? Falou assim, olha, eu não vou recebê-los, porque a minha família são todos aqueles que estão aqui. E aí? Ele é apostólico, né? Genuíno. Bom, primeiro é que se o pai, se os irmãos e a mãe fossem realmente a família dele, já estariam lá junto com os outros sendo ministrados. Então, já dá aí um erro que chegaram fora de hora. Em segundo lugar, ele não está ali de maneira nenhuma desprezando a sua família, mas mostrando que a família maior é a família aquela que procede de Deus, que tem laços muito mais fortes do que os laços humanos e carnais. Então a própria Bíblia fala, né, que pode a mãe abandonar o filho que mama pelo filho que tem no ventre,
Mas se ela abandonar, eu, por sua vez, vou recebê-lo. Então, demonstra que o amor espiritual, que é o amor de Deus, é um amor muito maior do que mãe até pelos filhos. Então, aí, nessa condição, Jesus colocou algo muito sério, porque quem que tem que seguir a Jesus tem que deixar alguns laços afetivos por laços maiores espirituais que vão abençoar. Estava lá os irmãos, e nós sabemos que alguns dos irmãos naquela época não criam em Jesus. Tipo assim, queriam meio que aparecer, né? Agora vamos lá, ele vai interromper a ministração, vai receber, vai nos apresentar, porque Jesus naquele momento já estava bem conhecido. Mas se frustraram, porque Jesus em primeiro lugar ia fazer a vontade de Deus e não estava ali para exaltar e nem, vamos dizer, proliferar a carne. Agora, o trecho de Marcos, que é muito próximo deste momento, narra que eles iam com uma intenção até maligna. Porque olha só o que falam. Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Então, não era só uma questão de não crer. Agora estavam atribuindo a Jesus loucura. Não, Jesus é um maluco, ele não come, virou um cara, né, desumano. E agora ele está com essa multidão, ele enlouqueceu, ele está trazendo uma nova ideologia, ou qualquer coisa do gênero. Então, Jesus também conhecia o coração deles. Sem dúvida. Porque o coração também estava sendo manipulado por Satanás. E a condição que ele traz, Dani, é tão importante, porque por ele valorizar as coisas espirituais, o que aconteceu? Tanto a mãe quanto os irmãos, no futuro, vão valorizar. E a gente vê depois aí Tiago, que se torna uma das principais colunas da igreja. Sim. Nós vemos os outros que se tornam discípulos autênticos de Jesus. Quer dizer, a atitude, vamos dizer assim, de responsabilidade com as coisas de Deus, só demonstrou aquilo que era necessário para alguns que, olha, não estavam nem aí, mas que depois ficaram pelo posicionamento de fidelidade dele. Mas Jesus não parou. Continuou exercendo o ministério, formando os apóstolos, formando a sucessão, que é hoje a Igreja Apostólica. E agora os discípulos que criam nele e que reconheciam que ele era o Filho de Deus, vão viver um sinal maravilhoso. Então, este sinal está narrado nos 3 evangelhos sinóticos, em Mateus capítulo 8, Marcos capítulo 4 e Lucas capítulo 8. Nós vamos ler a versão de Lucas sobre o grande milagre, o grande sinal que Jesus fez no mar da Galileia, Jesus acalmando uma tempestade. Então vamos ler a partir do versículo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 22 a 25. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes, passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo, Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou, e veio a bonança. Então lhe disse, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até os ventos e as ondas repreende? E lhe obedecem. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Antes de comentarmos sobre este grande milagre, vamos ver aí no mapa a região que nós estamos estudando. Então é o norte de Israel, a região da Galileia. Jesus vai cruzar com os seus discípulos o mar da Galileia num sentido diagonal. Ele vai vir do noroeste, a região de Cafarnaum, Monte das Bem-aventuranças, para a região de Decápolis. Ele vai em direção a uma cidade chamada Gadara e uma mais distante ainda chamada Gerasa. Nós vamos falar na próxima aula sobre Decápolis. Este nome vem de 10 cidades fundadas na época que a Grécia dominava a Palestina. Bispo G, nós vemos Jesus aqui manifestando o poder sobre a natureza. Pela primeira vez, Jesus aqui, em seu ministério, vai declarar uma palavra de autoridade sobre os céus e sobre o mar. Explica um pouquinho para a gente, Bispo Gé, a importância que Jesus faz milagres, sempre parecendo ou trazendo a lembrança
de Moisés e Elias. O porquê isso? Porque Moisés tinha autoridade sobre o mar. Nós vimos um grande milagre. Sem dúvida. E Elias tinha autoridade sobre os céus. E nós vamos ver essas figuras aparecendo na Transfiguração, no Apocalipse, e Jesus sempre se aproximando delas. Por que este detalhe tão precioso? Bom, a Bíblia ele tem um componente profético muito forte. Então, diz que o Antigo Testamento é sombra das coisas que viriam em Jesus Cristo. Então, a lei foi escrita por Moisés. Então, o referencial da lei é muito importante. E o mais importante referencial da lei, nada mais do que Moisés. E o referencial dos profetas, que também é o mais importante, seria Elias. Então, a marca deles estarem no Monte da Transfiguração, as coisas que eles realizaram, inclusive futuramente no Apocalipse, também atribuem a eles alguns sinais que foram feitos no Antigo Testamento, transformar água em sangue, abrir os céus para chover e assim por diante. Porque são os referenciais principais, vamos dizer assim, dos 2 tomos principais da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, que seria então a lei e os profetas. Nós vemos também uma alusão à figura de Jonas, porque Jonas, quando ele foge de Jope para Tarsis, em vez de ir para Nínive, olha o Jonas aparecendo de novo aqui, né? Jonas, ele dormiu também no barco. Não estava nem aí, mó tempestade acontecendo, mas a tempestade tinha um outro motivo. Era para forçá-lo a ir onde ele deveria estar. Jesus, ele vai repreender a tempestade porque ele tem autoridade, porque ele estava indo para o lugar certo. É verdade. Ele estava indo cumprir o seu chamado. Então, Jonas, se ele fosse falar, calma a tempestade, não ia acalmar. Com certeza não. Porque ele estava fora do propósito. É verdade. E os detalhes aqui de Marcos, vamos ver agora a versão de Marcos 4, 37 a 38, diz assim: Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Então aqui detalhe aonde Jesus estava dormindo, porque no barco só teria espaço para dormir realmente na popa, né? Que é a parte mais, o bico, né, do barco, né, a parte da frente, vamos colocar assim, do barco, que teria espaço suficiente para ele deitar e colocar um travesseiro, enfim, colocar a madeira. Agora, o que chama atenção é o desespero dos apóstolos e a tranquilidade de Jesus. Era muito comum esse tipo de tempestade no Mar da Galileia, Bispo G? Até hoje é comum isso? Não, nesse nível não. Então existem tempestades. Bom, ali é um local semiárido, então já se sabe que não é tanta tempestade assim. Existem sim de vento. Não tempestades de água, mas de vento tem, inclusive aquela região ali do próprio Mar Morto, aquele deserto da Judéia, vira e mexe você vê pequenos tornados, né, formando ali. Mas ali era, acho que uma tempestade um pouco especial, porque são pescadores que estão acostumados com o mar e o jeito que eles tiveram de medo, a ponto deles falar, o Senhor não se importa que a gente pereça? Então demonstra que a situação era mais grave do que eles estavam acostumados a viver, né? Então isso também dá essa demonstração. Mas por que Jesus estava dormindo? Porque ele estava no controle de todas as coisas. E o engraçado é que o termo que ele usa aqui é fecha a boca. O emudece é o fecha a boca mesmo. Então, o que ele estava ali colocando? Ele estava colocando a autoridade dele, tipo assim, ó, deu um cala-boca na natureza. E também estava ensinando a eles que eles também têm autoridade sobre a natureza no nome dele. E não exerciam, não estavam exercendo. Exato. Porque ele fala assim, ó, vocês são tímidos, né? A versão de Mateus, 8:26. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Então ele estava tratando, neste milagre, uma deformação de todos. Não era só de um ou outro, não. Todos. Todos eram covardes, todos eram tímidos. E além de serem tímidos, Dani, eles não reconheciam ainda quem era Jesus. Exato. Então, eu creio que houve ali pessoas que fizeram alguns sinais, porque os sinais são dados pelo Espírito Santo. Então, eu creio que ali curandeiros, pessoas que no seu tempo fizeram sinais, sem dúvida.
Isso mostra e demonstra a própria história dos judeus. Mas não estava lá só alguém que fazia milagres e sinais. Estava alguém que tinha poder até sobre a natureza. Até aquele momento, acho que eles não estavam entendendo isso. Tanto que a pergunta é a seguinte: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles perguntando, quem é esse? Oh, é Jesus. Ainda não entenderam. Não caiu a ficha ainda. E há um sinal que comprova também a Trindade. Porque Jesus ele tem autoridade sobre a natureza porque ele é criador. Perfeito, perfeito. Ele é o próprio Deus. Não eram, talvez eles estavam ali, entenda bem o termo que eu vou usar, ainda achando que era alguém que era um curandeiro, alguém que fazia os sinais, algum profeta. Como nós sabemos da história, aponta tudo isso, mas era muito mais do que isso, era o Cristo, era o Filho de Deus. E era mais que Elias e Moisés. Muito Moisés mais, era só sobre o mar, Elias só sobre o vento, ele fez os dois numa cajadada só. Numa só, e estava dormindo, descansando, tranquilo, que aquilo nunca ia comprometer a vida dele. E aí tem um Salmo 107, que tem um versículo que fala sobre essa autoridade, né? Diz assim: então na sua angústia clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Olha só Davi, ou o salmista, né? Aqui produzindo uma palavra profética de algo que se cumpriu. Porque Jesus ele vem cumprir exatamente as Escrituras. Todas as palavras proféticas do Antigo Testamento, cumpridas na sua existência humana, e é claro, dando autoridade a nós para realizar também. Quando eu penso em tempestade, Bispo G, me vem a história de Atos 27, o apóstolo Paulo, prisioneiro, saindo ali de Creta, em direção a Roma, e a gente sabe do Euroquilão, aquela tempestade muito mais forte do que a da Galileia, sem dúvida. Ficaram muitos dias sem ver a luz do sol, negócio louco. E ele fala, vocês deveriam ter me obedecido, a autoridade de Paulo, né? E a tranquilidade, olha, eu avisei os senhores, vocês deviam ter me obedecido. Eu sou prisioneiro, mas eu sou uma autoridade espiritual aqui. Vocês não deveriam ter saído de Creta. Mas eu quero falar algo para vocês. Ninguém aqui vai morrer. O barco já era. Não iludiu ninguém, né? Não iludiu ninguém. O barco já era. Mas ninguém vai morrer. Até porque Deus quer que eu chegue em Roma. Então, vocês estão salvos por quê? Por minha vida. Porque eu estou no barco. É isso aí. Incrível. Então os discípulos estavam ali salvos porque Jesus estava no barco. É isso aí. E aqueles homens estavam salvos porque Paulo estava no barco. E Deus tinha um objetivo com os discípulos. Eles tinham que entender, a despeito da tempestade, ficaram apavorados e Jesus estava descansando porque sabia que estava tudo no controle do Pai e que eles iam chegar no lugar correto. E eles desesperaram porque não entenderam que a vida deles fazia muito mais parte do que simplesmente uma vida. Era um projeto de coisas muito maiores que Deus tem. E por isso que nós temos que entender o quanto a nossa vida é importante nesse conceito. E eu queria até retornar um pouquinho, Dani, porque quando nós falamos de Jonas, muitas vezes as pessoas não compreendem o porquê que Jonas era um profeta de Deus e ele não obedeceu a Deus. E é interessante porque não é à toa que Jesus fala por 2 vezes de Jonas. O que ocorre é que Jonas, ele conhecia bem quem eram os assírios que ele ia pregar. Nínive era o pior povo do mundo, era o povo mais selvagem. Numa das investidas deles, eles destruíram uma cidade chamada Laques, eles empalavam as pessoas, arrancavam a pele dos seus prisioneiros ainda vivos. Esfolavam, né? Esfolavam. Eram os piores homens que existiam na terra. É a realidade. Então, quando Jonas decide ir para a Europa, é porque ele não queria que eles se convertessem, porque eles eram muito ruins. E o Senhor já queria mostrar a graça. Agora veja, que contexto é esse, o contexto que Jesus fala em relação aos discípulos? Porque, de qualquer forma, mesmo Jonas fazendo tudo isso, Jonas tinha um símbolo para os fariseus de ser um herói. Porque os fariseus, os religiosos, tinham um pouquinho Jonas como herói, porque Jonas o que era? Um preservador do povo de Israel. E eles têm esse contingente muito forte, vamos dizer assim, de admiração a si próprio, uma idolatria como povo. E esse conceito para Jesus era um conceito que ele tinha que derrubar, porque ele ia chegar e salvar todos os povos. Então ele também cita esses momentos, né, porque Jonas estava lá descansando na boa, dormindo na indolência. Estava nem aí com quem ia morrer.
eles eram desgraçados mesmo, deixa morrer. Mas Deus tinha um plano muito maior de salvação, e isso já apontava aquilo que seria Jesus, tanto que o sinal de Jonas foi o que Jesus falou, ó, só vai dar ser feito o sinal de Jonas para vocês. Por quê? Porque Jesus ia estar, entre aspas, 3 dias no abismo, no ventre do peixe como Jonas. Ou seja, eles admiravam Jonas pela figura heróica que ele tinha, porque ele foi corajoso, no final das contas, de pregar depois de tudo que aconteceu. Não, tem um outro lado ainda, Dani, porque o que ocorre é que ainda Jonas era admirado pelas atitudes dele, até um pouco de rebeldia. Ah, entendi. Pela atitude de rejeitar. Não querer saber dos ninivitas. Olha só. Porque os ninivitas eram realmente odiados. Então, nós vemos, os fariseus religiosos eram muito preconceituosos. Olha só. E esse preconceito deles, de uma certa forma, era, vamos dizer assim, instigado por Jonas. E, obviamente, contrário àquilo que era um valor. E nós vemos que esse preconceito, esse conceito deles serem povo único de Deus, era algo muito forte nos fariseus. Então, nós percebemos que Jesus põe em xeque 2 vezes e fala, para você só vai ser dado o sinal de Jonas, porque eles conheciam bem o que era o sinal de Jonas. Por eles se acharem autossuficientes, eles iam uma hora ter que estar lá nos 3 dias e ter que receber a salvação que vinha por Jesus Cristo. É isso aí. E o juízo de Deus é diferente do juízo de Jonas. Bem diferente. Baseado na graça. Já que estava falando de juízo, Jesus usa muito bem esse exemplo, porque o juízo de Deus era, estou dando uma oportunidade de, em vez de destruir Nínive, levar a palavra de salvação. Vocês estão tendo essa oportunidade agora e vocês estão rejeitando. Esse é o conceito. O juízo é completamente oposto de Deus com o juízo de Jonas. O juízo de Jonas era, quero que morram. E ainda eles falam que os iria preceder no reino. Então, ainda que eles se convertessem, aceitassem Jesus, os ninivitas que se arrependeram fora da graça iam estar no lugar deles. Meu Deus do céu. Então, nós encerramos esse raciocínio, como nós discutimos hoje, sobre os 2 sinais. O sinal que Jonas já tinha dado, que defendeu, né, o argumento de Jesus, e um sinal que os discípulos viveram para fortalecer o entendimento de que Jesus era e é o Filho de Deus. Confira agora a revisão da aula de hoje. Na aula de hoje, continuamos a estudar o embate entre Jesus e fariseus, após o Messias expulsar demônios. Os fariseus pediram sinal de prova do Messias, que não deu o sinal, mas usou o exemplo de Jonas para dizer que os ninivitas, estrangeiros que se converteram, julgarão os religiosos que rejeitaram a Cristo. Depois, Jesus dirigiu os discípulos para Gadara, onde enfrentara a legião de demônios. Ocorreu uma grande tempestade. Os discípulos desesperaram-se, mas Jesus ordenou o fim da tormenta e se revelou como aquele que tem a autoridade de Deus. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.